Bom dia, gente, tudo bem? Feliz de estar aqui compartilhando a palavra de Jesus. Aleluia. Aleluia. Rapaz, ontem a gente estava lá na Metodista e Chuchu, fui levar uma palavra lá para os jovens, adolescentes, né? E eu com o microfone aqui, ó. Tá, e a minha esposa, né, amada, muito educada, fazia assim. Subia, descia. Mas eu acho que é um vício que a gente tem de ficar aqui, não é? Vou tentar, tá, pastor? Feliz de poder estar aqui compartilhando a palavra de Jesus. E para quem nos visita, na nossa igreja somos em 3 pastores. Tem eu, tem o Beto e tem o Felipe. E a gente é muito feliz de receber cada um de vocês que está nos visitando pela primeira vez. E a gente sabe que a igreja é feita de pessoas. Ela não é feita de um prédio, ela não é feita de um CNPJ, ela é constituída basicamente de pessoas. Até porque a Bíblia mesmo fala, né, que o corpo existe um cabeça, né? Cada um nas suas especificidades, cada um com o mão, o pé, olho, ouvido, mas é a constituição de um corpo. E esse corpo se torna um, né? E eu sempre costumo falar que só existe uma conta matemática na palavra de Deus, que é a de multiplicação. E a multiplicação de 1 vezes 1. Vamos fazer um exercício? Quanto é 1 vezes 1? Vezes 1. Vezes 1. Vezes 1. Então, muitas pessoas se tornando apenas um, que é a igreja de Cristo. Amém? Por isso que somos um corpo e existe apenas um Senhor, que é Ele mesmo. E a gente está dando continuidade à nossa série de mensagem. Né, para quem nos visita, a gente tá, não sei se a gente já subiu todos, mas todos estão lá no Spotify, né, da Doxa. Todas as pregações estão lá. Então, se você quiser acompanhar todas as nossas mensagens, né, de como a gente chegou até aqui, é só você ir lá no dia de semana escutar todas as pregações. Mas antes da gente começar a nossa pregação, eu queria que a gente tivesse um momento de oração. Hoje, como é o nome dele mesmo, da criança? Teodoro. A Ju chegou mais cedo, ela falou que Teodoro é um recém-nascido, né? Nasceu sexta-feira agora, e ele teve algumas complicações, ele está na UTI, e aí Ju pediu, a gente pode orar enquanto igreja? Eu disse, claro, vamos orar enquanto igreja. Então, vamos levantar esse clamor mesmo, essa oração pela vida do Teodoro, pela vida dos pais também, que a gente sabe, né, o quanto é muito aflito, né, para um coração de um pai, né, receber o seu filho e não tê-lo na sua mão, né, ir direto para uma UTI neonatal. Então vamos orar pelo Teodoro nesse momento, amém? Deus Pai, enquanto igreja a gente levanta mesmo um clamor aqui, a gente sabe, Deus, que o Senhor é poderoso, Deus, para fazer todas as coisas, Deus. A Tua palavra nos garante, Deus, que é apenas um comando da Tua voz, assim como o centurião falou, apenas um comando, apenas uma palavra Tu é o suficiente, Deus. Então oramos nesse momento, Deus, pedindo ao Senhor uma palavra Sua, apenas uma palavra Sua, de cura, de restauração, Deus. Todo o organismo, tudo que é preciso, Deus, para que o Teodoro, Deus, saia dessa UTI nesse momento, Pai. Oramos, Deus, enquanto igreja, Deus, porque o Senhor é capaz de fazer, o Senhor é poderoso para fazer, Deus, e clamamos ao Senhor, Deus, por uma intervenção na vida do Teodoro nesse momento, Pai. Acalma o coração dos pais nesse momento, Deus, que teu Espírito Santo, Deus, invada aquele lugar naquele momento, para que eles se sintam, Deus, amados e cuidados pelo teu Espírito, Deus, e possa, Deus, servir de testemunho no dia de hoje, Deus, e para a vida do Teodoro e para a sua família, que o Senhor Jesus Cristo o curou e a salvação chegou naquele lugar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Se você quiser abrir sua Bíblia em Mateus no capítulo 6, você pode ficar à vontade, Mateus 6. Para quem está nos visitando, a gente está caminhando em cima do Sermão do Monte, e a gente está chegando no nosso fim da nossa série. Só tem mais 3 domingos que a gente vai falar, esse mais 2 domingos para frente. E eu queria ler apenas um versículo nessa manhã, que está no versículo 1 do capítulo 6. Mateus 6, apenas o versículo 1. A Bíblia diz o seguinte: tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está nos céus.
A narrativa, a pregação dessa manhã, ela está dentro dos 18 versículos do capítulo 6 de Mateus. Mas se a gente fosse ler os 18 versículos aqui e fosse trabalhar ele de maneira expositiva, a gente só sairia daqui amanhã. Eu acho que a gente não tem tanta, né, vitalidade ou tanto empenho para a gente passar aqui o dia inteiro, né, estudando. Quem sabe um dia a gente vai poder fazer isso de maneira graciosa, amorosa, todo mundo empenhado, né? Mas enquanto esse dia não chega, eu vou ler apenas esse primeiro versículo para que a gente possa entender de maneira completa o que Jesus queria falar no capítulo 6 de Mateus. Então, o tema dessa manhã é a piedade do discípulo, a religião performática versus a intimidade que gera obediência. Na semana passada, o Felipe falou sobre o capítulo 5 de Mateus e ele trabalhou aquilo que o discípulo é a partir do seu coração, né? A religião a partir do coração, a bondade, o amor. Então ele aplicou o amor de Deus de maneira prática, sobre o perdão. Então a gente escutou o Felipe falando sobre a maneira como o discípulo de Jesus deve perdoar uns aos outros e o quanto isso é custoso para mim e para você. A gente sabe que perdoar não é fácil. Lá em casa a gente tem um exercício um tanto quanto desconfortável, né? Quando um erra com o outro, a gente tem que olhar no olho um do outro e dizer assim: Chuchu, me perdoe. Se não bastasse olhar no olhar da sua esposa, você diz assim, e aí ela faz uma pergunta: perdão pelo quê? Porque aí você tem que desenvolver tudo aquilo que você, né, machucou ou fez de errado naquele momento. Mas por que a gente faz esse exercício lá em casa? Porque eu preciso ter a consciência do pecado que eu cometi. Não adianta eu pedir perdão sem ter a consciência de qual foi os meus erros. Não para martirizar o coração, não para colocar o coração em um lugar de penalidade, mas para que a minha consciência tenha certeza daquilo que eu fiz e o motivo pelo qual eu estou pedindo perdão. Então, na semana passada a gente trabalhou sobre isso e hoje a gente vai trabalhar sobre o aspecto do que é um discípulo vivendo a sua religiosidade. Vivendo na prática aquilo que Jesus mesmo ensina nos capítulos 6, sobre generosidade, sobre oração e sobre oferta e sobre jejum. Então, esses três aspectos da vida do discípulo precisa ter. Eu e você precisamos praticar a generosidade, eu e você precisamos praticar a oração, e eu e você precisamos praticar o jejum. Tudo isso são as práticas daquilo que a gente chama da espiritualidade cristã. Isso faz parte da nossa vida. Se eu e você somos reconhecidos enquanto discípulos de Cristo, a sua prática quase que diariamente é preciso ser generoso com alguém, e isso não quer dizer que ser especificamente monetariamente, mas ser generoso com alguém, orar todos os dias, jejuar todos os dias, eu já não sei, né? Porque aí é um pouco mais, né, desafiador a questão do jejum, mas ter todas essas práticas, né? Porque Jesus nos ensina a fazer isso. Mas sendo que o grande problema ou a grande questão do capítulo 6 do Sermão do Monte não são as práticas, mas o motivo pelo qual fazemos todas essas coisas. Quais são as intenções do nosso coração quando a gente ora? Quais são as intenções do nosso coração quando a gente jejua? E quais são as intenções do nosso coração quando a gente é generoso para com alguém? Então, por isso que Jesus adverte os seus discípulos: tenham cuidado de não praticar as obras diante dos outros, das pessoas. E aí, se você for bom de Bíblia e rápido também na cabeça, você pode voltar lá, um capítulo anterior, no capítulo 5, no verso 16, que Jesus vai falar o oposto. Jesus vai falar para os seus discípulos que brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que a glória seja dada para Deus. Opa lá, então existe alguma incoerência aqui. Jesus, momentos antes, no mesmo discurso, no mesmo evangelho, estava dizendo assim, ó, vocês precisam fazer. E agora, momentos depois, no seu discurso, ele está falando assim, vocês não devem fazer. O que é que Jesus quer de verdade? O que é que ele, né? Ele está confuso no seu discurso, ele pediu para eu fazer e depois pediu para eu não fazer? Não há nenhuma inconsistência, nenhuma incoerência nessas duas falas de Jesus. A primeira, quando ela pede para que eu e você sejamos a luz do mundo, brilhar nesse lugar, era porque, quando a gente viu todas as bem-aventuranças, quem está aqui desde o começo? Escutando isso, tem uma galera, isso aí. Então, quando a gente viu Jesus criando o perfil do discípulo, os misericordiosos, os mansos, né, os puros de coração, está lá no capítulo 5, logo do começo. Então,
quando os discípulos escutaram as bem-aventuranças, né, e a gente já sabe todo o contexto, né, a nação judaica esperava um Messias político que ia libertar o povo do Império Romano. Então, quando eles escutaram aquilo, opa, pera lá. Jesus, o Messias, que veio nos libertar, ele não deveria estar dizendo para mim, ou para o pastor Beto, para qualquer discípulo aqui, que eu deveria ser misericordioso, puro de coração, manso. Não. Ele deveria dizer, vamos embanhar a espada aqui, vamos cortar a garganta de todo mundo. Eu quero sangue espirrando. Por quê? Porque eles esperavam apenas um Messias político, mas Jesus estabeleceu os seus discípulos a partir do seu coração, e é por isso que ele adverte os discípulos, olha, brilhem a luz de vocês, para que os outros vejam aquilo que vocês fazem e glorifiquem a Deus. Quando a gente olha a história de Martim Lutero, eu acho que todo mundo conhece mais ou menos a história dele. Martim Lutero, ele, na vontade de querer conhecer a Deus, ele vai para o monastério. Ele, acreditava que as práticas religiosas poderiam salvá-lo, poderiam fazer com que ele conhecesse a salvação, e ele vai para o monastério, e ele chega lá e ele é impactado com a carta de Paulo aos Romanos. É muito legal a gente estudar a vida de alguns pais da igreja, ou de algumas pessoas que tiveram nomes contundentes na história da igreja, e Lutero é um deles. E quando ele chega lá no monastério, ele percebe que a vida com Deus, ela não é vivida em lugares isolados. E foi essa advertência que Jesus estava dizendo para os seus discípulos: não criem bolhas, não criem comunidades. Vocês de fato são contra a cultura, vocês de fato precisam brilhar a luz de vocês para que haja glória para Deus. Então a advertência de Jesus era: não crie uma bolha e se separe do mundo, mas viva no mundo de acordo com a perspectiva que eu estou dizendo para vocês sobre as bem-aventuranças. Então, quando Lutero chega lá no monastério, ele descobre que a vida com Deus não é isolada, mas a vida com Deus é vivida a partir daquilo que eu conheço dele no meu dia a dia, no meu ordinário. E aí surge a tal palavra vocação. Não sei quantos de vocês já escutaram, hoje em dia é muito comum nas igrejas falar de vocação, de identidade, essas coisas todas, mas foi exatamente nesse momento que a partir da vida de Lutero, que se estuda muito a vocação, de entender que tudo aquilo que Deus fez por mim, não é para que eu guarde para mim, mas é para que eu compartilhe com o outro em tudo aquilo que eu faça, em tudo aquilo que a minha vida precisa fazer a partir do outro. Então essa é a advertência de Jesus no capítulo 5, não se isolem. Viva a vida e mostre para o outro a luz que brilhe em vocês para que haja glória para Deus. E essa advertência no capítulo 6 é diferente dessa. Agora ele estava dizendo assim, não façam. Não é porque Deus estava dizendo assim, vocês não devem cumprir, não. Ele estava dizendo, não faça pelo motivo errado. Não reivindique a glória de Deus por aquilo que vocês façam todos os dias. Não reivindique a glória para si daquilo que é para Deus. E aí a gente talvez chegue numa linha muito tênue e muito difícil de se encarar numa vida piedosa com Deus. Eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer, mas com a motivação correta no coração, para que a glória não seja para mim, mas para que a glória seja para Deus. Existem muitos personagens bíblicos que a gente poderia trazer enquanto exemplo aqui, para que a gente possa olhar essa fala de Jesus em Mateus no capítulo 6 e deixar um pouco mais didático. E um deles é Saul. Eu acho que todo mundo, Chuchu está lá vendo a série Rei Davi, Casa de Davi, lá no Prime, e eu nunca vi uma mulher para chorar tanto, né? E eu fico olhando assim, eu disse, mas a gente já leu isso na Bíblia, mas tem toda a personificação, tem todo o rolê ali. E está passando, e exatamente sobre esse contexto aqui, sobre a vida de Saul. Quando a gente olha a história de Saul, a gente vai perceber que Saul, ele de fato foi um escolhido por Deus. Deus comissionou a Saul a ser o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Mas sabe qual é a diferença entre eu ter um comissionamento de Deus e viver de fato uma vida com Deus? Está totalmente linkado com o coração. São as motivações. Quais são as motivações pelo qual eu faço todas as coisas? Para que o orgulho, para que a glória venha para mim ou para que a glória vá para Deus? Então, quando a gente olha para Saul, e especificamente no capítulo 15 de 1 Samuel, se você quiser anotar e depois ler em casa e meditar nesse capítulo, você vai perceber uma das preciosidades da palavra de Deus,
quando ele mostra e seca o coração de Saul, e não só é o coração de Saul ali, mas é também o nosso coração exposto naquele lugar. E o capítulo 15 de 1 Samuel vai falar que o profeta Samuel, o juiz Samuel, chegou para Saul e disse o seguinte, vai lá e vai combater os amalequitas, vai guerrear. Mas a ordem de Deus era clara, é para destruir tudo. E tudo no hebraico, tudo no grego, é a mesma coisa no português, é tudo. Tudo no chinês é tudo. No inglês é tudo, tudo é tudo. Não tem nenhuma ênfase diferente de tudo, tudo é tudo. Então Deus disse para Saul, tudo. Você precisa exterminar tudo que há naquele lugar. Sendo que, quando Saul chega, ele foi bem sucedido naquela batalha. Você pode acompanhar isso, você pode ler depois na sua casa. Ele foi bem sucedido naquela batalha. Ele venceu aquela guerra, mas sendo diferentemente daquilo que Deus tinha dito para ele sobre tudo, ele pegou aquilo que era bom daquela terra, levou para si, e a Bíblia diz o seguinte no versículo 14, e destruiu tudo aquilo que era ruim ou inferior. E eu lendo esse capítulo semana passada, isso mexeu muito comigo, porque a ação performática de Saul, aparentemente ele venceu uma batalha em nome de Deus, aparentemente ele venceu aquilo que Deus tinha dito para ele, mas ele venceu e o fez tudo aquilo pela motivação errada, porque ele queria que o povo judeu olhasse para ele e o glorificasse, dizendo, olha o quanto o rei Saul é bom. E aí Samuel, quando chega para confrontar o rei Saul, ele diz o seguinte, Saul chega para Samuel e diz, eu cumpri tudo aquilo que Deus pediu. E Samuel disse para ele, não, eu escuto uns balidos e uns sons de bois. É tão interessante essa narrativa, porque Samuel, quando diz assim, Saul, que mugidos de bois são esses? Que balidos de bois são esses que está vindo lá do curral? Aí Saul diz, eu peguei as melhores despojos da guerra para sacrificar ao Senhor. E sabe, todas as vezes que a gente faz algo com a motivação errada, por mais que seja para Deus, a gente acha que sacrificar a Deus aquilo que é aparentemente doloroso para mim, mas não é, porque aquilo que de fato Deus queria do meu coração eu não sacrifiquei. Eu vivo uma vida de aparência. Eu vivo uma vida apenas sacrificando aquilo que é pequeno para Deus. Então Saul, ele matou tudo aquilo que era inferior, mas aquilo que era bom ele guardou para si. Ele tomou para si, dizendo aqui, isso aqui eu não sacrifico, isso aqui eu não mato. E uma vida de religiosidade faz com que a gente viva a vida apenas sendo parcialmente obediente ao Senhor, sendo parcialmente obediente àquilo que Ele pede. Mas a Bíblia deixa claro, a única coisa que Ele quer é tudo. E tudo é tudo. E Samuel confronta o rei Saul dizendo o seguinte, eu estou escutando um barulho que vem do curral. E são os sons do pecado do orgulho do coração humano. Todo o balido daquele texto ali é apenas o coração humano sendo exposto, o orgulho do coração dele. O orgulho sendo exposto naquele lugar. A vaidade do homem sendo exposta naquele lugar. A vaidade do homem emitindo sons naquele lugar. E eu posso te garantir que o meu coração e o seu coração também emitem sons. Os sons do orgulho. Quando a gente não quer sacrificar aquilo que Deus de fato pede para nós. O orgulho emite sons. E as pessoas, por mais que a gente não perceba, elas percebem. Elas olham. E a única coisa que Deus quer de mim e de você é tudo. Nada mais do que tudo. E é por isso que Jesus adverte os seus discípulos no capítulo 6, no versículo 1, dizendo, não façam as obras que eu disse para vocês fazer, para reivindicar a glória que tem que ser dada a mim. E sabe o que é o mais interessante ainda no capítulo 15 de Samuel? É que Deus deixa claro no versículo 22, ele nunca pediu sacrifícios. Se você for ler aquilo que Samuel fala para Saul, ele fala, eu nunca pedi sacrifícios, eu nunca pedi holocaustos, eu nunca pedi nada disso, a única coisa que eu pedi para vocês era o coração. A única coisa que eu pedi
para o povo judeu, que era até então o único povo de Deus, e para mim e você que nos tornamos povos de Deus, povo de Deus, a partir de Cristo, não é o sacrifício, não é a aparência piedosa, não é uma aparência que vai fazer com que a gente ache, com que as pessoas achem que eu sou cristão. A única coisa que Deus nos pede é o nosso coração, porque Ele sabe que a partir dele, tudo pode ser alterado e mudado. E Samuel chega para Saul e diz: Deus não quer sacrifícios, Deus não quer holocaustos, a única coisa que Deus quer é o coração. E Saul, todas as suas motivações foram erradas. Você fez tudo em nome de Deus, mas pasme, Deus não habitava mais naquele lugar. Por mais que tinha aparência de piedade, mas Deus não habitava mais com aquele homem. Sei que às vezes parece duro escutar essas coisas, mas muitas vezes eu e você nos comportamos desse jeito. Às vezes a gente tem uma aparência de piedade, às vezes a gente tem uma aparência de quem conhece Cristo, mas o nosso coração está totalmente distante daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Porque isso não faz parte daquilo que o nosso coração emana enquanto pensamento, tem enquanto sistema de crença. A mesma coisa de Saul. Deus nunca quis com que a gente se comportasse, tivesse uma maneira de comportamento apenas exterior. Deus sempre desejou, desde o princípio de todas as coisas, homens e mulheres que fossem coerentes a partir do seu coração, e não a partir de uma vivência externa. Quando a gente olha para o capítulo 1 de Gênesis, o capítulo 2 de Gênesis, você vai ver que lá há uma descrição sobre a criação de Deus. E está todo mundo comigo? Eu falo rápido, a galera que está traduzindo ali, ó, deve estar... Não sei falar russo, mas o negócio ali deve estar pegando fogo, tá? Línguas estranhas ali, tá? Quando a gente chega em Gênesis, no capítulo 2, você vai ver a descrição belíssima da criação de Deus. Eu acho que todos nós que estamos aqui, a gente já leu Gênesis 1 e 2. E sabe o que é mais interessante? A partir dessa perspectiva que eu estou falando, que Deus nunca quis com que você se relacionasse com Ele a partir de um comportamento, mas a partir de um coração rendido a Ele, é que no capítulo 2 é a descrição de Moisés falando sobre como Deus cria o homem. E se eu e você, a gente fizesse uma análise daquele texto ali, Deus poderia muito bem, eu sempre repito isso várias vezes, ontem eu falei isso lá para os meninos da Metodista, se Deus quisesse se relacionar comigo e com você, a partir do benefício e do poder que Ele pode dar nas suas mãos, Ele teria feito primeiro eu e você. E a segunda obra criada seria um banquinho. Um banco não, uma poltrona confortável, né? Feito esse sofá aqui. E a terceira criação não deveria, né? Porque era 4K, 6K, 8K, ali tinha uma nitidez, né? Do homem sentado, né? Numa poltrona, e Deus criando todas as coisas. Então, se Deus quisesse se relacionar comigo e com você, pelo poder que Ele tem, e pelo benefício da relação, e por aquilo que Ele pode oferecer para mim e para você, Ele tinha criado eu e você primeiro, e logo depois Ele tinha criado todas as coisas. Porque o comportamento e a relação do homem para com Deus seria a partir daquilo que Deus poderia dar para ele. Mas Deus criou todas as coisas, fez todas as coisas, e só depois disso criou o homem, para que o homem entendesse que a relação com ele não era pelo benefício que ele poderia dar a partir do poder da sua mão, mas pelo um relacionamento de transbordar do seu amor. Não é sobre comportamentos externos, não é sobre a capacidade que eu tenho de leituras, não é sobre o quanto eu leio a Bíblia, não é sobre o quantos livros eu leio, mas é o quanto tudo isso transforma o meu coração e a minha mente. É o quanto isso é enraizado no meu coração, para que haja de fato uma transformação de mente. Por isso que o apóstolo Paulo fala, renovação de mente. Não é sobre comportamentos externos, mas sobre um coração que é rendido a Cristo. Cristo. E Ele é o único que é suficiente para fazer tudo isso. Porque Deus nunca quis que eu e você se relacionasse com Ele a partir daquilo que Ele poderia dar, mas apenas pelo transbordar do seu amor. Efésios fala, eu e você já fomos predestinados. Cadê Renata? Renata está ali. Essa palavra causa espanto no coração de Renata. A Bíblia fala que eu e você fomos predestinados antes da fundação do mundo. Para quê? Para serem santos. Eu e você temos um destino.
Qual é o destino do discípulo de Cristo? É ser santo. Não é não, Renata? Ela viu analisar. Renata é uma bereana, gente, se a gente tem noção. Se a gente fala qualquer coisa aqui, ela manda mensagem. Isso aqui está errado. É isso mesmo. Mas o nosso destino, o meu destino e o seu destino é único. É ser santo, separado. Mas existe um caminho para que eu e você possamos viver isso, que é o processo de santificação. E esse processo me garante, te garante que de fato eu fui reconhecido e eu fui salvo por Deus, independente da sua linha teológica sobre acerca da salvação. Se você é calvinista, se você é arminiano, se você acredita que foi confrontado pelo seu amor, ou se você acredita que levantou a sua mão, independente dos casos, a única responsabilidade e a única consequência, independente daquilo que você acredita, é o processo de santificação, porque o nosso destino é ser santo como Ele é santo. É a partir dessa relação e não de um comportamento. Não é a partir daquilo que Ele pode oferecer, mas é a partir daquilo que eu dou para Ele. Os sacrifícios vivos, diários, conscientes. Se é um pecado de pornografia, eu luto contra ele. Se é um pecado de questão de imposto, eu pago meus impostos. Se é um pecado de furar sinal vermelho, eu paro lá e tenho paciência. Se é um pecado de impaciência dentro da minha casa, eu começo agora a orar pelo fruto do Espírito de Deus. O teu Espírito habita em mim e eu preciso ter paciência. É o processo de santificação que vai nos garantir e vai dizer para mim e para você que de fato eu fui salvo em Cristo. Não é sobre apenas aquilo que eu acredito enquanto salvação, mas é esse processo de santificação. O rei Saul ficou muito distante de Deus, porque todas as suas motivações eram motivações de orgulho e de vaidade. Existe agora um agrupamento de pessoas que se chama a Igreja de Éfeso. Quando você olha no livro de Apocalipse, se você quiser abrir e acompanhar, no capítulo 2, você vai ver uma descrição belíssima de Jesus acerca daquela igreja. Uma igreja de alta performance. Uma igreja que não admitia erros. Uma igreja que não admitia falsos profetas. Uma igreja que era generosa. Uma igreja que era... Não existe... Obrigado, Chuchu. O capítulo 2, dos versos 1 a 4. Ou dos versos 1 a 3, inicialmente. Você vai ver Jesus falando acerca da primeira igreja que ele via 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. E a primeira delas é a igreja de Éfeso. Uma igreja que aparentemente vivia tudo aquilo em nome de Deus. Aparentemente vivia tudo como Deus imaginava. Aparentemente uma igreja, não era só aparentemente, de fato era uma comprovação. Era uma igreja de alta performance. Uma igreja que mostrava de fato aquilo que Deus tinha dito. Faz isso, isso, isso e isso. E aquela igreja fazia. Mas no versículo 4 você pode ler aí que Jesus traz uma advertência àquela igreja. Porém, contra ti eu tenho algo. Você abandonou o primeiro amor. A gente pode ser muito bom visivelmente mostrando a nossa fé. A gente pode mostrar muitos comportamentos que se assemelhem àquilo que de fato Deus pede. Mas a gente pode estar fazendo tudo isso pelo motivo errado. A gente pode estar fazendo tudo isso pelo motivo que não é certo, que é o amor a Deus. E o amor a Deus vai fazer com que eu faça tudo isso. A generosidade, a oração e o jejum. Porque eu vou entender que é a partir desse amor que eu faço todas as coisas. E existe uma dica prática para que eu e você, enquanto igreja, possa viver de fato, não vivendo apenas um comportamento, mas vivendo uma relação de intimidade com o Senhor. E está logo no versículo 5 da carta de Apocalipse. Ele fala: lembra de onde caiu, arrependa-te e volte às práticas das primeiras obras. Só existe um caminho para que eu e você possamos ter um comportamento semelhante àquilo que Deus deseja de seus discípulos. É arrepender-se, é lembrar de onde caiu, se arrepender e voltar às práticas das primeiras obras.
E sabe o que é o mais interessante sobre as práticas das primeiras obras? Que não é agora mais fazer por fazer, mas é fazer pelo motivo correto. Por amor a Deus, que foi derramado naquela cruz. O desejo de Deus não é apenas trabalhar o nosso comportamento. O desejo de Deus é trabalhar o coração dos seus discípulos, para que possamos ser a maior representação daquilo que Ele é aqui na terra. Quando Deus, voltando lá para Gênesis, e a gente já está próximo de encerrar, voltando lá para Gênesis, havia uma harmonia tão bela entre Deus e o homem, que Deus diz sobre uma imagem e uma semelhança. Ali não existia interferências, não existia ruídos na imagem. Existia apenas um homem que fazia tudo para glorificar a Deus, e esse mecanismo revelava o próprio Deus. E sabe o que é o mais interessante? Que o desejo de Deus não mudou. O desejo de Deus de Gênesis 2 ainda é o mesmo até hoje, para que eu e você sejamos a imagem e semelhança dele aqui nessa terra. O nosso compromisso, o meu compromisso e o seu compromisso não é apenas ter uma aparência de piedade, mas é de fato ter um coração aquecido por Jesus, um coração em chamas por Jesus, que os nossos olhos queimem por Jesus. E isso não vai me tornar um beato, assim como Lutero imaginou que deveria ser. Eu não vou ser crente chato. Eu não vou precisar pregar toda hora, 24 horas por dia, no meu trabalho, na minha faculdade, nos meus relacionamentos, mas eu vou precisar ser, no comportamento, tudo aquilo que Deus deseja que o seu discípulo é. O amor a Deus faz com que eu ame o outro, independente da sua situação. O amor a Deus vai fazer com que todos os meus comportamentos sejam semelhantes àquilo que Ele deseja. Ser generoso, ter uma vida de oração, ter uma vida de jejum, para que o outro, o mundo, veja em mim aquilo que de fato Ele quer, ser a semelhança dEle em imagem e em perfeição. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? E para a gente fechar, quando a gente olha para tudo isso que a gente falou até então, Mateus 6, 1 Samuel 15, Apocalipse 2, elas não são histórias isoladas. Ao longo da história do panorâmica bíblico, você vai ver Deus sempre instigando o seu discípulo, ou mostrando para o seu discípulo que não era sobre um comportamento apenas exterior, mas era sobre um homem interior que estava sendo construído. Por isso que o apóstolo Paulo fala de um tal homem interior que habita no homem. E esse homem interior que eu e você temos, o Espírito Santo habita em mim e você. O Espírito Santo habita em mim e você para que haja de fato essa transformação. Para que eu não tenha apenas uma aparência comportamental, mas para que de fato o meu coração seja rendido a Cristo. E esse coração rendido a Cristo, eu vou entender que tudo que eu faço para a sua glória e eu me assemelho a Ele. Saul foi um homem orgulhoso, que tinha uma aparência de piedade. A igreja de Éfeso, por mais que ela tinha uma alta performance, e ela aparentemente vivia tudo aquilo que era ordenança de Deus, mas ela perdeu o caminho, ela perdeu o sentido, porque ela não fazia mais por amor a Deus, mas por orgulho e vaidade do seu próprio coração. Mas a dica de Jesus para mim e para você todos os dias é: lembra de onde caiu, arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras. E agora não se trata mais sobre Saul, não se trata mais de Éfesos, não se trata mais apenas desse contexto que eu falei. Agora a pergunta é para mim e para você. O autoexame agora é para mim e para você. Quais áreas? O que eu preciso? O que eu aparentemente mostro piedosamente para o outro, mas que o meu coração é semelhante aos fariseus e mestres da lei? Você sabe, tanto quanto eu, que Jesus foi muito duro com esses homens. Jesus foi muito duro com os mestres da lei e fariseu. Não porque Jesus escolheu eles para serem colocados numa cruz, não. Porque a diferença de um pagão para um fariseu é porque o fariseu tinha um conhecimento de quem Deus era. Mas ele não aplicava o conhecimento dele para que houvesse transformação no coração. Se eu e você conhecemos a Deus em volume e em quantidade, e isso não altera nada no meu coração,
Provavelmente um dia, e eu sei que até um tanto quanto pesado, e eu falo para mim mesmo, um dia Jesus pode olhar para a gente e dizer assim: vocês tinham uma aparência visível de um discípulo, mas o coração de vocês é um sepulcro caiado. Morte no coração. E essa palavra não é uma palavra para a gente sair daqui triste, não, mas é uma palavra de reconhecer aonde estamos, porque Jesus fala para a igreja de Éfeso: lembra de onde caiu. E sabe o que é interessante de lembrar onde caiu? É porque você sabe onde você deixou. Não é apenas a consciência do pecado, mas é você sabe exatamente aonde você deixou aquilo que deveria ter feito. E a Bíblia fala: volta lá, não para causar dor, mas para que haja arrependimento. E remorso e arrependimento são duas coisas distintas. O remorso faz com que eu possa até chorar, mas ela não causa nenhum tipo de transformação no meu coração. E o arrependimento faz chorar, lamentar, mas eu não volto mais a praticar, porque eu fui totalmente transformado por aquilo que eu reconheci em Cristo. Oséias 6,6 fala: eu não quero sacrifício, eu quero um coração misericordioso. Eu não quero aparência, eu quero um coração rendido, que ame a mim acima de todas as coisas. E o mais interessante de amar a Deus acima de todas as coisas, sabe o que é? É porque todas as coisas que nos são necessárias, Ele vai nos dar. Mateus 6 termina falando: cara, você vê Salomão, você vê os pássaros, você vê tudo isso aqui. Há uma veste esplêndida, há algo perfeitamente ordenado aqui nesse lugar. Mas nenhum deles tem algo que vocês têm. Nenhum deles pode se vestir tão bem, pode ter a aparência de tudo isso aqui. Mas busca-me em primeiro lugar, porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ser um discípulo de Cristo é custoso, gente. É difícil demais. Causa dor, causa choro, mas existe uma alegria da abundância da recompensa. É o próprio Cristo. Ele é a nossa recompensa. A sua presença é a nossa recompensa. Eu posso te garantir, vale a pena? Um testemunho pessoal, vale a pena. Vale a pena sofrer pelo nome de Cristo. Vale a pena não ter a vida apenas de um comportamento. Vale a pena colocar Cristo como centro e o rei do nosso coração, para que a gente possa desfrutar daquilo que foi antecipado da era vindoura. Existe um termo que se chama... Esqueci agora. Que algumas coisas do reino vindouro nos foram antecipados para hoje através do Espírito Santo. E uma dessas coisas é a gente ser confortado pelo seu Espírito do dia da dor. É a gente ser amado no dia que, quando eu abri mão daquilo que aparentemente era custoso para mim, naquele dia, mesmo no dia do sofrimento, mesmo no dia do lamento, eu vou ter a antecipação daquilo que eu vou viver eternamente com Ele. O seu Espírito nos confortando, dizendo assim: Dani, eu estou com você. Beto, eu estou com você. Mas para isso, é preciso que haja uma responsabilidade nossa. A responsabilidade de viver Cristo e colocá-lo como centro do nosso coração, para que os nossos comportamentos não sejam semelhantes aos dos fariseus e mestres da lei, que a aparência de piedade, mas o sepulcro era caiado. Deus Pai, obrigado por essa manhã. Eu oro, Deus, para que de fato, Deus, sejamos vivos no Senhor, sabe, Pai? A gente julga que tantas coisas são necessárias, sabe, Deus? A gente aparentemente até tem uma vida piedosa diante do Senhor, Deus. Mas existem caminhos tão obscuros nos nossos corações, nas nossas mentes, Deus. E é exatamente nesse lugar que o Senhor quer fazer morada.
É exatamente no coração e na mente, Deus, que o Senhor quer transformar. Para que não sejamos a aparência daquilo que deveria ser uma verdade, Deus. Para que no final de todas as coisas o Senhor não possa dizer, apartai-vos de mim. Para que no final de todas as coisas eu não possa chegar diante do Senhor e dizer assim, mas Senhor, eu fiz em teu nome. Eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus olhar para mim e falar, você até pode ter feito em meu nome, mas eu não estava com você, porque você reivindicou a glória que era só para Deus, para você. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Alimenta o nosso coração com o fervor do teu Espírito, para que sejamos uma igreja, Deus, que ora, que clama, que busca a tua palavra, que busca Cristo em tudo que façamos. Aquece os nossos corações, Deus. Aquece os nossos olhos. Transforma-nos. Enche-nos com o teu Espírito. Batiza-nos com o teu Espírito, Deus. Batiza-nos com o teu amor à tua palavra. Batiza-nos, Deus, com amor a Cristo. Batiza-nos com amor a Deus. Batiza-nos, Deus, para que possamos ser a imagem, a semelhança de uma imagem perfeita aqui nessa terra. Para que possamos ser a embaixada de Cristo nessa terra. E para que sejamos coerentes e verdadeiros com aquilo que pregamos. Em nome de Jesus. Amém.